Olá Nuna, é uma honra ter-te aqui connosco hoje no Pumpcast, principalmente, e falo por mim, mas acredito que pela Dani também, porque sentimos uma grande responsabilidade e até necessidade de entender o racismo em todas as suas camadas. É algo que nos faz total sentido, mais ainda para dar voz a uma luta que não é nossa. Ou seja, nós entendemos tudo isto da desconstrução, mas não da experiência. E como queremos ser aliados, mas não conhecemos esta realidade, acreditamos que é mesmo falando contigo e com pessoas que estão também na mesma luta que podemos ajudar as famílias a alterar aqui alguns comportamentos que infelizmente estão quase inscritos no ABC daquilo que aprendemos na vida e na escola. Por isso, muito obrigada por esta conversa e por estar aqui connosco. Para quem não te conheça, conta-nos um bocadinho. Quem é a Nuna? Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada por me terem aqui e pelo convite. A Nuna é uma rapariga de 26 anos, cheia de sonhos e ambições, e uma delas é viver num mundo mais equitário, com mais igualdade, inclusão, com real diversidade, com real empoderamento de todas as pessoas que estejam a fazer parte deste mundo, desta sociedade globalizada, e também de todas as crianças que aí vêm e que não têm as ideias pré-concebidas, nem as estruturas enraizadas, que já venham com uma perspectiva e com uma participação social completamente diferente das gerações que já cá andam e que levam o legado das outras que já foram. E acho que a Nuna é um bocado isso. Sou ativista, sou artista e sou revisionista. Antes de irmos aqui um bocadinho ao teu livro, que é o primeiro livro infantil lançado em Portugal, escrito por uma escritora negra, pelo que eu percebi, certo? Não, estou a dizer um disparate negra grande? Portuguesa e com a personagem principal também negra portuguesa. Ok. Mas antes disso, queria só perguntar-te quando é que te descobriste uma mulher negra? Se foi ainda na infância ou se foi já mais tarde? Bem, não era mulher porque era criança, mas acho que há duas fases diferentes. Há descobrir-me como rapariga negra e como pessoa negra. E acho que é interessante, uma das coisas que tu disseste foi que no início, corrijo-me se eu estiver errada, mencionaste o facto de para vocês não é algo que é vosso, mas que querem compreender melhor até para combater a luta, combater o racismo. E eu acho que isto é muito importante começarmos logo por aí, e isto vai de encontro à pergunta que tu me fizeste, que é as pessoas brancas que não são racializadas muitas vezes veem o racismo como um problema que não é deles, um problema que querem ser aliados, mas é o problema das pessoas racializadas, em vez de ser um problema do privilégio que foi criado a partir da racialização dos outros para criar uma plataforma para as pessoas brancas. Portanto, já o distanciamento da racialização e do racismo não permite uma participação ativa, ou seja, não estão dentro do racismo, da situação, do molde de racialização. E acho que o primeiro passo é vermos toda a gente dentro desta bola gigante, deste sistema gigante, em vez de uma ativação sobre este sistema. E eu acho que vamos falar muito do ativo e do passivo durante esta nossa conversa. E de encontro ao que eu disse agora, de toda a gente fazer parte, principalmente se for o privilegiado e se o sistema de opressão for criado exatamente para dar o privilégio a um grupo, e neste caso o grupo que nós sistematicamente falamos como pessoas brancas, dentro dos grupos étnicos que pertencem a este nome que se criou para a normalização da racialização, dizer que em Portugal, como criança negra, é muito difícil não se perceber a racialização, não se perceber o racismo, não se passar racismo, consciente ou inconscientemente, desde a pequena infância. Digo isto já numa noção, eu como pessoa, eu como investigadora, revisionista das pessoas racializadas, especialmente as pessoas negras, e em Portugal, ou na Europa.
E, portanto, é mais fácil dizer quando é que eu não percebi que eu era uma criança racializada, que eu era diferente, mesmo que não fosse diferente, mesmo que fosse num espaço onde até estivesse com mais pessoas negras, ou um espaço onde houvesse imensa mistura de grupos étnicos, desde a idade de infantário, primária, liceu, houve sempre esta constante, o outro, não pertences, não te queremos cá. O direito de estares cá, peço desculpa, ou só estás cá até um certo ponto, não é? Tens que te limitar, tens que ser assim, aquele outro ou isto para poderes estar cá. Portanto, eu responderia desde a pequena infância. E depois, mais uma vez, adicionar aqui o passivo e o ativo, que é, se eu desde que me lembre de situações de lidar com outras pessoas, não é? De estar presente na sociedade civil, muito pequena, não é? 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é? A idade que eu disse de infantário, estas primeiras noções de racialização, significa que houve um outro lado que me racializou, que houve um outro lado que continuou a suster as estruturas de segregação. Isso foram as pessoas brancas, e é por isso que eu volto à fala que eu tive há pouco tempo de que não dá para estarmos de isto não é um problema, ou isto não é algo que nós façamos parte porque não passamos, não fazem parte, porque tem que estar a par. Tem que haver um sistema que está a permitir isto, e um sistema é feito de pessoas. E o legado desse sistema é perpetuado por pessoas. Portanto, eu com 2, 3 anos para ter ouvido as minhas primeiras falas racistas, para ter sofrido e ter consciência desse sofrimento de racialização na primeira pessoa, alguém teve que entregar. Alguém teve que o fazer, alguém teve que o perpetuar. Portanto, quando existe no privilégio branco e nas pessoas brancas esta passividade de só alguns é que são, Portugal não é racista, Portugal acolhe muito bem, vejo toda a gente igual, há sempre um estado passivo. Não somos ativos na nossa consciência, nossa, as pessoas brancas, de racismo, mas também não permitimos ver, mais uma vez as pessoas brancas, as nossas ações racistas, porque nos distanciamos sempre do racismo. Em vez de partirmos do princípio que fazemos parte do problema, que fazemos parte, lá está, da estrutura, porque a estrutura é feita de pessoas. Portanto, para terminar a resposta desta pergunta, a primeira vez que eu experienciei e tive noção de ser racializada, de ser negra, foi exatamente nas primeiras vezes que eu começo a brincar com outras crianças, a estar em espaços públicos, a ter mais noção do que se diz numa livraria, numa papelaria, num supermercado, num restaurante. E como mulher negra, foi mais à volta da adolescência, ou até da idade escolar, mas mais com 10, 12, em que já não era só as questões do comportamento das raparigas não poderem fazer isto ou aquilo, porque via-me só como rapariga, mas a reação que de uma ação de uma rapariga branca teria comparativamente com a minha, mesmo sendo igual, a ideia mesmo de agressividade, de espaço de fala, de simpatia sobre como eu era, agia e falava em relação a raparigas brancas, e a própria segregação de raparigas, e posteriormente, com muito maior impacto de mulheres brancas, sobre eu própria. Portanto, o feminismo, a sororidade, a movimentação de empoderamento da mulher era todo e completamente pensado sobre a mulher branca, porque nunca incluía outras minorias, outras interseccionalidades. Portanto, o peso de misogynoir, que é a discriminação e o ódio contra a mulher negra, não é? Misoginia e noir de mulher negra, nunca estava lá. Portanto, o impacto que o racismo ainda tinha por cima da misoginia e o facto das mulheres brancas não perceberem que também podiam oprimir uma mulher negra com o racismo, nunca era possível. E, portanto, sempre que havia uma tentativa de conversa com mulheres brancas sobre uma ação de racialização, era um não, porque também somos mulheres, estamos na mesma luta, sem ter a consciência que, enquanto como rapariga negra ou mulher negra, havia uma duplicidade de luta. Eu acho que o grande objetivo desta conversa é mesmo aprendermos e, portanto, eu agradeço-te, não é a correção, mas este apontamento que fizeste, porque de facto, ou seja, quando eu disse que que não pertencíamos ao problema, é no sentido de o sofrer e não de não fazer parte do problema.
Acho que temos todos consciência de que, em algum momento da nossa vida, todos, pessoas brancas, fomos racistas, com intenção ou não, reproduzimos aqui estruturas e falas que vêm de muito para trás. E acho que é, de facto, muito, muito importante ressalvar que isto é uma luta que, ainda que não seja, ou seja, é uma luta que nos dá a responsabilidade de ser mais ativos ainda, porque somos os responsáveis por ela, no sentido de sermos quem reproduz e mantém estas estruturas de que falaste, que sentiste desde de tão pequena. E depois passo aqui também para a ponte entre o sentir, de facto, que eras uma criança negra e a não existência de representatividade na cultura, nos livros, na televisão, ou pelo menos uma representatividade positiva, não é? Se essa consciência também te chegou ainda na infância, se olhavas para um desenho animado e sentias que não havia nunca uma personagem que fosse parecida contigo. Não tinha as palavras exatas para o exprimir, mas sei que tinha a perfeita noção e o desejo, a ânsia e a dor da falta desta representatividade e inclusão, mas não conseguia exprimir. E acho que é algo muito importante que nós estamos a ter neste momento, com um aumento pequeno, mas um aumento de espaço de fala, é um léxico de palavras, um aumento de expressões, de consciência, que não só académicas, também não podemos correr o risco de dependermos sempre de tudo o que é académico para um avanço social, mas também diferentes malhas sociais, do aparecimento de palavras que nos permitam expandir e falar e dizer é exatamente isto que eu sempre senti e eu não sabia que outras pessoas também o sentiam, ou isto de repente justifica os sentimentos que eu tive e a representatividade realmente durante muito tempo eu não percebia o que é que era, mas sabia que não a tinha, o que é muito interessante. E eu nasci no fim dos anos 90, portanto, anos 2000, fim dos anos 90, sou a minha pequena infância, e acho que é muito marcada ainda por animes japonesas, não é? Seja Navegantes da Lua, Doraemon, Digimon, Pokémon, portanto, aí todo o conteúdo que vinha da Ásia dificilmente tinha qualquer representatividade negra. Mas depois, ao mesmo tempo, também via muitos desenhos animados que fossem da Nickelodeon, da Disney, que passavam no Panda, que passavam na SIC, na RTP, e não havia qualquer tipo de representatividade. Havia um ou outro, o Fillmore, o Proud Family, o Blade, enfim, o Blade não, mas um outro super-herói que não me estou a lembrar agora do nome, mas um ou outro, não é? E fazia muita confusão, mas ainda mais do que me fazer confusão nos desenhos animados, até porque a maioria das coisas que eu sentia mais ligação, exatamente porque tudo o que era ocidental eu não me via, apesar de passar na rua ver-me, prendia mais aos desenhos animados japoneses. O que fazia mais confusão era na literatura, eu não me via representada e eu não conseguia ler, para ser sincera, livros portugueses. Lembro-me que gostava muito de Sofia Melbrenner, amava, aliás, gostar não, e era das poucas coisas que eu consegui criar alguma ligação, e até muitas vezes porque era um mundo muito mais, havia uma fantasia no tipo de poesia e escrita de Sofia, do que realmente outros escritores que nós acompanhamos, como umas aventuras e coisas por aí em diante, porque para mim não fazia sentido, até se eu pensasse nas décadas em que estes livros apareceram, não é? Ou que estavam a ser escritos, estão a ser escritos, para além de haver uma comunidade negra, uma comunidade cigana com mais de 500 anos, com mais de 400 anos, seja o que for, não é? E outras minorias étnicas também há bastante tempo em Portugal, portanto não é como nós normalizamos este discurso histórico que só após 25 de Abril é que de repente existe aqui portugueses de outros grupos étnicos, não. E, portanto, eu tinha esta perfeita noção a partir de uma educação que a minha mãe me dava em casa, uma mãe também extremamente consciente e pró-empoderamento negro, sabendo que é um mundo que ia tentar comer isto. Portanto, eu tinha consciência de que não chegámos aqui há 2 dias e de que até muitos grupos estrangeiros que migraram puderam logo fazer parte devido à cor de pele, mas devido à cor de pele eu não podia fazer parte, portanto não era uma questão também de ser imigrante ou de ter antepassados que não nasceram cá. Portanto,
a literatura para mim sempre foi um sítio de muito pesar de não me encontrar, e posso dizer que até hoje dificilmente há literatura portuguesa e mesmo livros infantis, e eu sou uma ávida consumidora de livros infantis, eu amo livros infantis, eu amo ilustração, não é? Se me pagassem agora só para ler livros infantis, eu nem fazia as reviews, eu lia só, depois sorria assim, próximo, e portanto dificilmente eu consigo ler coisas portuguesas, são muito poucas as que eu consigo, porque não faz sentido, e é um ato racista constante. Até os dias de hoje continuar-se a não ter esta diversidade presente, e quando digo esta diversidade, outras coisas, não é? Crianças deficientes, neurodivergentes e por aí em diante. São conversas que nós não temos em Portugal, e eu falo muito destes atrasos sociopolíticos e culturais, que, não sei, há sempre uma bolha de esferas que já estão 10 anos, 20 anos mais avançados, e que hoje em dia eu não acredito que haja um motivo, nem geopolítico, para ainda acontecer em Portugal, mas é verdade que ainda estamos mais atrasados do que se nós formos falar de uma consciência de representatividade e inclusão noutros países do mundo e mesmo da Europa. E, portanto, na televisão, então, aí já nem se fala, ou a representatividade era extremamente estereotipada e negativa, os gangues, os assaltantes, as empregadas, os ignorantes, os trabalhadores das obras sem humanidade, não é? Portanto, era sempre, porque não haveria problema de haver mulheres das limpezas, nem trabalhadores das obras, nem consciência de gangues, ou seja o que for, mas é a limitação da negritude só sobre isto, e só existirmos neste foco. Ou então as poucas personagens televisivas, de séries, de telenovelas que existiam, é sempre a amiga de... portanto, em termos de representatividade de televisão, também foi algo que muito cedo eu deixei de consumir produtos portugueses, exatamente por isto, porque não me via celebrada, não me via... Lá está, eu procurava ver coisas que dissessem és bem-vinda, e eu continuo a não encontrar isso no meu país, portanto eu vou à procura de sítios onde eu seja bem-vinda. E eu falo muito de consumir aquilo que me faz bem e me quer bem. E é um espaço cultural, seja novelas, séries, livros, bandas desenhadas, desenhos animados, que eu não encontro em Portugal, e portanto, por causa disso, até hoje, comecei desde cedo a procurar no estrangeiro, desde, como disse, a anime, que tem um impacto diferente devido à não abertura de grupos étnicos tão expansiva ou agora maior, ou mesmo produções fossem britânicas, americanas, de outros lados da Europa, australianas, brasileiras, muito consumo de cultura brasileira, porque realmente cá existe muito isto. Sou bem-vinda se for para ser jogadora de futebol ou atleta de atletismo e pouco mais. Eu tornei-me bem-vinda noutros espaços que me deixavam as portas abertas. Eu acredito que essa ausência de representatividade perpetua também o racismo, passivo ou ativo, a partir do momento em que, se calhar, as nossas crianças, não consumindo cultura onde as pessoas racializadas são mostradas, não é? Acabam por depois... ter ali um desconforto também, se calhar, não sei se é a palavra certa, mas... Há uma noção de normalidade que não é fantasiada. Não está incluída, não é, essa diversidade étnica tão grande. Uhum. E por isso o gancho agora para... Se foi a pensar nessa Nuna, criança, que se sentia pouco bem-vinda ou nada bem-vinda no seu próprio país, que nasceu esta aventureira Marielle, e também pedia-te que nos contasses um bocadinho de como foi o processo de criação da personagem, de onde veio a ideia para o livro e que desafios, como mulher negra, autora negra, também enfrentaste no processo para que ela pudesse nascer. Completamente. Eu sou uma pessoa organizada. Tenho 2 pontos, também não quero aqui vangloriar-me, extremamente organizada e extremamente desorganizada em algumas coisas, mas nos objetivos e nos sonhos eu sou bastante organizada. Eu lembro-me com 7, 8 anos escrever sonhos e planear coisas que eu estou a realizar com 24, 26, seja o que for. Portanto, o que eu estou a fazer agora, eu já tinha planeado e escrito algumas coisas com
6 anos, 7 anos, e muitas das coisas era à volta disto, porque lá está, como eu disse, eu não tinha as palavras, mas eu tinha a perfeita noção do que é que me estava a acontecer. Não tinha também a consciência do porquê exatamente, não é, com aquela idade, racialização, legado colonial, Portugal e o seu desespero por dizer que não é racista ou a sua colonização foi boazinha. Eu ainda não tinha a noção deste impacto, e consciência das estruturas à minha volta, mas tu consegues perceber que alguma coisa está errada. E é por isso que também é tão importante começarmos a falar com as nossas crianças desde cedo, porque dá para perceber o que é o certo e é errado, mesmo se ainda não terem a maturidade ou capacidade de terem todos os conceitos e a agressividade de tudo logo explícita desde a pequena infância, ou até de uma infância mais grandinha. Mas a verdade é que a Nuna sempre soube que queria ver filmes e séries onde fosse bem representada, bem recebida e bem amada. A Nuna sempre soube que queria ver livros, desenhos animados e tudo por aí em diante. E algumas coisas, ela lá está aí à procura de outros lados, porque não era o foco principal dela de criar, e outras ela sabia, se ninguém vai fazer, eu vou fazer um dia. Ou então eu vou me juntar aos outros que vão fazer, porque também não esperava, mesmo na adolescência, sei lá, e noutras alturas, que em 2022 ainda não houvesse, não é? Portanto, realmente, com certeza, é um livro que é para a Nuna de 4 anos ou da idade da pré-primária, na sua primeira racialização consciente, é para a Nuna na altura escolar, onde tudo era um espaço de racialização, onde cada capítulo de livro de história era mais uma faquinha ali a espetar e também o retirar completo, porque não é só a forma como nós falamos dos descobrimentos e de toda a colonização, também ou retirar completamente de toda a cultura cigana, o que é que deu à cultura portuguesa, de toda a presença cigana, é como se tivessem aparecido e eles não querem trabalhar. É isto que é ensinado nas escolas, é isto que é perpetuado na cultura. A cultura negra, de repente vieram depois do 25 de Abril, não quiseram trabalhar e estão aqui a roubar-nos. E não têm formação cultural, nem política, nem económica para fazerem mais do que isto. Também esta informação que nos é dada, e entre outros grupos, não é? Nunca há uma conversa sobre o leste asiático e a sua passagem por cá, nunca há conversas nenhumas à volta da diversidade, não é? Para além de movimentos quase puritanos em termos étnicos e não da real mistura que é Portugal. E, portanto, cada vez que se lê um livro de história também há outro peso existente, constante na tua existência, é sempre tu és o outro, e a escola ainda amplifica mais isto. E, portanto, eu sabia que este país também era meu, é algo que eu nunca tive como questionar, mas foi muito criar os espaços seguros e o meu país. Portanto, eu tenho o meu Portugal que eu crio, não é? A minha ida à praia, a minha ida a um estádio, mesmo que o futebol seja de racialização, mesmo que o clube tenha uma história também muito ligada à segregação, mesmo que seja o que for, seja restrito, eu dentro desta restrição sempre criei estas caixas. E a criação deste livro também era isto, não é? Não vai acabar com a racialização, não vai de um dia para o outro fazer com que a maioria dos portugueses admita que Portugal é racista, porque é uma minoria que admite que Portugal é racista. E outra coisa que também disseste há bocado, que eu não sei se já estamos nesse patamar, espero um dia estarmos, de a maioria das pessoas realmente ter consciência que já teve uma ação racista. É muito os outros, lá está o passivo e o ativo, porque muita gente vai achar que dizer preto vai para a tua terra é que é racismo, sem ter consciência de agarrar a mala nos transportes públicos é racismo, sem ter consciência que achar que os livros de história estão corretos é racismo, sem ter consciência que achar que a normativa de não haver protagonistas negros, de não haver histórias negras positivas na televisão, de não haver estes tipos de livros, de achar esta situação toda normativa como algo positivo e normal é por si só racismo, de não ter a consciência de que dizer eu gosto muito dela, mas esse para ser namorada do meu filho não, mas para ser amiga está ótimo, que é racismo. Ou então o constante falas tão bem para preta, todas estas coisas serem racistas, de também não podemos falar assim da guerra do ultramar, tudo isto ser racismo. Portanto, a consciência do que é racismo e a falta da fala do que realmente é racismo e da grande malha do que é racialização e de uma estrutura de segregação,
permite com que a maioria das pessoas ache que realmente nunca cometeu racismo, porque só vê os maiores atos de ódio como racismo e não percebe que o racismo é feito de pequenas peças. Portanto, exatamente por eu ter que sempre ter criado outras peças num sistema tão abusivo e em todos os detalhezinhos da tua existência, que este livro é criado exatamente por isso, porque no meio de tanto ódio, no meio de um sistema de ódio normalizado, não é? Nem sequer há aqui um questionamento massivo dos portugueses, das pessoas que vivem em Portugal, eu tinha que criar nem que fosse uma bolinha de amor que pudesse espalhar de vez em quando para aqui, para aquele outro, para aquela outra criança que já tenha, que venha aí, que já não tenha que passar por isto, pela senhora que já está num lar com 98 anos que nunca se viu, mas ainda vai poder ver, para aquela pessoa que sabe que a mãe já não está cá, mas ia amar ler este livro e quase que lê em conjunto de uma forma ancestral. E, portanto, foi muito por aí. Foi muito por ter consciência de que a normativa do ódio é tão grande que é uma revolução, seja o que for que nós criamos, que é feito com amor. Ok, eu percebo que então este livro surgiu muito, quase como uma forma de acarinhar as crianças negras que são hoje, as que já foram e ainda se calhar aquelas que aí virão. Mas pergunto-te também se não achas ou se não foi tua intenção que ao criar a Marielle pudesse estar a oferecer ferramentas ao Portugal racista que temos para ensinar as crianças de agora e as que aí vêm também a reconhecer primeiro esse seu privilégio e depois tentar quebrá-lo. Sim, completamente. Isto não é só para crianças racializadas, nem só para crianças negras, é para todas as crianças e também adultos. Nós não temos espaço de fala neste país, enquanto comunidade negra, enquanto pessoas racializadas, comunidade cigana, entre outras. E, portanto, primeiro que tudo é um espaço de fala, e o espaço de fala normalmente é para toda a gente ouvir, não só as pessoas dentro daquela comunidade, não é? É para realmente começarmos a falar de todos os Portugales presentes que nós não vemos. Há muitos portugueses que só veem um Portugal e que depois ficam muito espantados quando descobrem que há 2, 3, 4, 5, 10, não é? E consoante um Portugal onde, como é uma realidade completamente para as mulheres, outro para as mulheres negras, outro para as pessoas deficientes, outro para as pessoas neurodivergentes, outro para as pessoas ciganas, outro para as pessoas negras, as pessoas do interior, as pessoas do sul, das grandes cidades, e portanto é muito à volta disso, não é? E esta saga realmente, como já falaste aqui, não é só este é o primeiro livro de uma saga, é criar espaço de fala, começar conversas difíceis desde a pequena infância, realmente para termos a noção de que não dá só para eu não vejo cor, porque não ver cor por si só é um ato de racismo, porque se não vês a cor, não vês realmente as diferenças de cor e o que é que se enfrenta por haver estas diferenças de cor e também não as podes celebrar, porque este livro é uma celebração da diferença, acima de tudo. É um livro de empoderamento exatamente na base da diferença. E a beleza que há na diferença quando nós temos um sistema que tantas vezes condena esta diferença e também segrega exatamente pela diferença. E, portanto, com certeza que este livro é para todas as crianças, é um livro que é uma ferramenta antirracista, é um livro para começar as conversas sobre ser antirracista. Desde que o bebê nasce, tem que ser um bebê antirracista. E a partir do momento que se é um bebê antirracista, uma criança antirracista, um adolescente antirracista, um adulto antirracista, há uma consciência de privilégio. E isto não é uma vitimização, é uma consciência que eu tenho um privilégio, que é um sistema que está criado para me beneficiar, um sistema criado por pessoas com a mesma cor brancas, sobre todos os outros grupos étnicos, os grupos racializados, exatamente para haver uma supremacia, um poderio mundial. E que tem que haver uma ação. E a primeira ação delas é a consciencialização, a segunda é espaço de fala. Eu vou ouvir as vozes que durante tanto tempo foram e são silenciadas e eu vou agir. Vou da forma que eu posso ou da forma que eu vou, cada vez podendo mais, tentando destruir o meu privilégio em família, como criança, nem que seja no momento da escola onde vai haver o comentário sobre o cabelo da criança negra ou o comentário sobre a criança cigana, eu vou dizer que não, vou bater com o pé, vou lá estar, vou dar a mão, vou saber o que é que aquela criança precisa, porque também não chegar e retirar o espaço de fala que já é tão limitado destas outras crianças, mas eu vou-me realmente mostrar como alguém que quer ser um aliado, alguém que está lá para combater o racismo, alguém que faz parte
de um mundo que quer destruir esta racialização. Ou seja, eu vou tornar-me cada vez mais ativo e não passivo numa situação que na verdade me beneficia. E este livro é exatamente para começarmos uma conversa sobre isto, e uma conversa que não há. Principalmente porque vivemos num país, num mundo, mas num país que já não admite ser racista, então ainda mais admitir ter que ter conversas sobre racismo com as crianças. Quer dizer, isto é impensável. As conversas que se têm... a doutrinar, não é? Exato. Mas se, mais uma vez, se as crianças racializadas desde a pequena infância, durante a vida toda, sofrem de racismo, como é que as crianças com o privilégio de não sofrer não vão se consciencializar e também crescer? Lá está. Muitas vezes a ideia de criança é muito cedo para as crianças falar sobre racismo. Nós temos toda a normativa social do que é a vida e a experiência de alguém, como disse no início, das mulheres, a normativa social das mulheres e a luta pelo feminismo, ou pelos direitos das mulheres, ou por igualdade de géneros, era uma luta branca. Nós pensávamos nas necessidades das mulheres brancas e não as multiplicidades que estavam aqui impostas. E o mesmo com a infância. As crianças são muito jovens para falar sobre racismo. As crianças racializadas têm esta conversa constantemente. E sofrem também, não é? Desde muito novas. Desde muito novas. Constantemente em casa. Não faças isto para não sofrer de racismo. Sofrem de racismo, chegam a casa. Mãe, disseram-me que a minha cor de pele é isto. Mãe, disseram-me que o meu cabelo é isto. Mãe, disseram-me que o meu nariz era isto. Tio, avô, pai, não sei, parente não binário, o tempo todo. Portanto, quais são estas crianças que estamos a falar que não têm conversas sobre racismo? Porque nós temos. E mais uma vez, que Portugal é que se está a falar? Porque há um Portugal que tem que ter estas conversas o tempo todo para tentar minimizar o retirar da infância destas crianças. E também não falamos disto, o peso que o racismo tem no retirar da inocência, da infância, da espontaneidade, da felicidade e do amor próprio destas crianças. Portanto, este livro é uma conversa sobre racismo, é uma conversa sobre amor próprio, é uma conversa sobre amor pelo próximo, pelos outros, é uma conversa sobre uma construção de um mundo que realmente seja de todos e de um Portugal utópico, que talvez um dia possa vir a acontecer, mas tenho a certeza que não acontecerá se este tipo de conversas não acontecerem. E achas que este tipo de conversas também é fundamental passarem pela escola? Tu falavas há bocadinho da escola como um espaço, não é, onde o racismo é muito visível. O que pode Portugal fazer a nível pedagógico, quase, para promover este tipo de discussão numa escola pública, onde se calhar até as pessoas racializadas estão em maioria e ainda assim sofrem constantemente, não é? Bem, voltamos à história de diferentes Portugales, não é? Nós temos escolas, turmas que são racializadas ao ponto de haver aqui salas só para um tipo de cor, só para um grupo étnico, só para uma cultura, para não haver misturas, para não haver confusão. Portanto, eu acho que Portugal, primeiro que tudo, tinha que ter coragem, coisa que até hoje não tivemos. Coragem de admitir o que foi feito no passado e é feito no presente, coragem de admitir o legado que tem efeitos no presente, porque adora-se falar como foi há 500 anos, vocês querem se vitimizar, como não fosse hoje em dia, como se não houvesse racialização nas nossas ruas, como se não houvesse literalmente as pessoas ainda vivas da guerra do ultramar, da colonização, pessoas que nasceram nas ex-colónias como sendo portuguesas. E como é que falamos de um legado, de uma história passada, que já não tem efeito hoje em dia, para além de ser uma história presente, já esta história é um bocadinho, com algumas décadas, continua a ter um impacto, e as pessoas vivas, porque elas não desaparecem simplesmente porque deixou de se ter colónias, e para além disso, porque se crescemos aqui numa cultura de não falar destas situações, a cultura mantém-se. Portanto, a cultura que se criou há 500, 600 anos é a cultura atual. Só foi modelada, atualizada para estándares do mundo globalizado como os vemos. Portanto, é preciso coragem. E a primeira coragem é admitir que os descobrimentos foram realmente algo terrível. Pode ser para a época, mas com impacto até os dias de hoje. A glorificação em tudo o que nós vemos, qualquer publicidade, qualquer campanha, qualquer conversa com o exterior é sempre os descobrimentos e este mundo e os sítios onde fala tanto esta língua portuguesa e tão grande como, porquê, o que é que se fez para lá chegar? Como é que se vive até os dias de hoje? Sem noção de publicidades com caravelas, que impacto é que isso tem? Já nem estou a falar nos portugueses de outros grupos étnicos, mas mesmo brasileiros, palopes que vivam cá, a consciência de lá está, este país é feito só para um tipo de português.
E não se pode falar. Porque quando se fala, existe a cultura do politicamente correto verdadeiro, de silenciamento, onde se perde o trabalho, onde se perde amigos, onde se perde família, onde se perde espaço social. A sociedade civil começa a pôr-nos de parte, tal como fez quando houve a grande migração no último século de periferias. Portanto, tinha que se mudar os manuais de história, o que dificilmente encontro governos políticos por aí em diante e todo um sistema educativo com coragem para tal. Tinha que haver inclusão dos outros portugueses nos livros de história, porque só aparecemos quando é muito conveniente, e não é? Como é que é a história negra em Portugal? Porque é que não está nos livros de história? A história cigana, não está nos livros de história? O que é este Portugal? Que história é esta que nós ainda contamos? Fomos bonzinhos, demos um espelho e por causa disso podemos ficar naquelas terras? Fomos lá trazer civilização? O que é esta civilização? É o mito do colonismo bom, não é? Em comparação com o colonizador. Há aqui uma energia ainda maior do que Dom Sebastião e do que este nevoeiro à volta do Portugal que nós temos. E também o impacto que nós não falamos da racialização e do racismo nas bibliotecas, nas livrarias e os livros que têm expostos em certos dias, ações. Não temos um mês cigano, não temos um mês de história negra, onde poderia amplificar, nem semanas temos, quanto mais meses, amplificar estas conversas. Portanto, mudar os livros, autores e livros que sejam a história da comunidade negra ou grandes figuras negras que sejam escritas realmente por pessoas negras, pessoas que tenham consciência, ou outros grupos racializados sobre outros temas de racialização e de racismo. Portanto, Own Voices é um movimento, as próprias vozes na literatura, nos livros infantis, de adultos, adolescentes, ter conversas difíceis que parecem impossíveis, que não são. É muito mais nós acharmos que as crianças não vão perceber ou que são demasiado jovens para aprender. Se conseguem ensinar desde muito pequenos, isso é errado, isso é certo, não bate no menino, não faz isto, também dá para ensinar sobre racismo, sobre outros tipos de discriminação, com consciência das faixas etárias e do tipo de palavras que se usam. Portanto, livros antirracistas nas escolas, livros antirracistas nos infantários, nas bibliotecas, em todos estes espaços onde as crianças, os jovens estão, nos ATEs, nos campos de férias de verão, mas não há estas conversas nos educadores, não há estas conversas nas pessoas que cuidam de crianças, não há estas conversas com os professores. Falar de representatividade ainda é um milagre em Portugal para pessoas que vão educar, para não falar do facto que muitas vezes estas pessoas que trabalham nestas áreas são os primeiros racistas contra estas crianças. Portanto, não existe sequer sanções à volta dos professores, até ao nível universitário, sobre as falas racistas. Devíamos ter ficado lá, Angola ainda devia ser nossa, eles eram selvagens, fomos lá curar-lhes. Portanto, mesmo na sala, és o bom negro, és tão bonita para negra. Comentários destes muitas vezes saem a partir dos educadores, dos explicadores, dos professores. Portanto, até nós termos a conversa de que as pessoas que ensinam também precisam de ser reeducadas, até termos a conversa da coragem de que temos que aprender com as crianças e não só as crianças aprenderem, que é uma reeducação que vai aos adultos até às suas crianças interiores, nós não podemos avançar. Portanto, acima de tudo, o que Portugal precisa, e é exatamente estes tipos de livros, como a Marielle, como esta saga de livros, e esperemos que outros tragam, é coragem para começar a realmente investir na mudança. E agora pergunto-te também, pegando nessa ideia de reeducar-nos, pergunto-te como mãe. Eu sei que, inconscientemente ou não, e ainda há pouco o fiz, não é? Reproduzo ensinamentos, tradições, expressões vocabulares que vêm de há muitas gerações e que são difíceis às vezes de perceber se alguém não te disser, olha, isto que disseste não é bem assim porque X. E de facto reconhecer que o fazemos pode ser desconfortável, não é? Mas eu quero fazê-lo, eu como mãe quero fazê-lo, eu como cidadã quero fazê-lo e acredito que muita gente o queira fazer também e não saiba exatamente como. Que tipo de ferramentas podemos nós procurar para educar esta tal criança interior que temos e as nossas crianças também? Bem, acho que primeiro que tudo há muitas formas de perguntar
e hoje em dia a maioria das pessoas vão ter o privilégio de terem internet. E se já temos aqui a noção ou o medo de perguntar algo, que seja a partir de tenho medo de ferir a outra pessoa e não de eu ficar desconfortável. Porque há muitas vezes que a questão do desconforto é, na verdade, algo que vai de volta para connosco, para com o nosso privilégio, a nossa fragilidade, e não realmente o outro que sofre da segregação. Portanto, estou desconfortável ou continuo a mexer-me neste assunto de uma forma não muito focada por mim, ou é realmente para não magoar a outra pessoa? E depois, não tenho a certeza deste termo, a primeira coisa que eu vou fazer antes de impor mais uma vez, porque depois outra coisa, neste sentido, a falar de racismo, as pessoas racializadas não têm constantemente de ser os professores, ou receber a mesma pergunta vezes e vezes sem conta. Claro que há vezes que estamos mais contentes de explicar, de mostrar aquilo que nós experienciamos, não é? Mas também tem que haver aqui lá está, passivo e ativo. Eu vou-me ativar, eu vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar agora até em redes sociais, criadores de conteúdo que falem destes temas, eu vou ver que livros posso comprar. Ok, ouvi dizer que este livro é bom, mas tem uma perspectiva só muito americana e não de, por exemplo, afro-europeus, negros na Europa. Este não há em português, eu só sei ler português, mas sei que há um muito bom parecido que é brasileiro, e aqui eu vou conseguir ler e vou encomendar este livro. Não tenho dinheiro suficiente para encomendar este livro sozinha, então se calhar tenho 3 amigas e vamos aqui fazer este grupo onde o livro passa, compramos este livro em conjunto. Este tipo de conversas, ok, eu tive com esta pessoa negra, eu tenho este tipo de conversas se não for com uma pessoa negra, ou com uma pessoa cigana, ou com uma pessoa asiática, uma pessoa sul-americana não branca. Então, espera aí, que espaços de fala é que realmente eu estou a ter estas ações antirracistas? Se eu só falo de racismo e de ser um aliado quando estou com pessoas racializadas, eu não sou aliado. Na minha casa, com os meus avós, com ideias talvez mais antiquadas, ou não, com os meus tios, com os meus colegas de trabalho, eu tenho estas conversas, eu trago estes espaços, eu mudo os espaços com o meu privilégio nestes locais. Li este livro já me foi dizer que, por exemplo, denegrir é uma expressão racista. Aonde é que eu vou utilizar este tipo de conhecimento? Olha, li isto, na verdade, esta expressão, por isto e por isto e por aquilo outro, já vai ser uma expressão que, possivelmente, uma pessoa negra depois não vai ter que passar durante uma conversa e voltar a explicar. Portanto, é ser ativo. Temos que estar na luta, peço desculpa, constantemente. É comprar livros e investir também em literatura que seja portuguesa, que quase não há, não é? À volta deste tipo de discriminação. É dá-los à biblioteca da escola, dizer isto precisa estar cá se as pessoas não forem buscar. É pedir que faça parte do plano de livros que se traz mensalmente para as escolas, ou anualmente, ou a cada semestre. É entregar ao clube de férias onde a criança vai, é entregar no ATL, portanto, ativamente participar. Parecem coisas muito pequenas, mas fazem a diferença, e lá está, estar pronto para estar sempre, ou quase sempre, no desconforto. E eu digo sempre, o seu desconforto nunca há de ser maior do que aquele que é racializado e que sofre de racismo. O desconforto é simplesmente começar a descobrir como tinha tão normalizado dentro de si tanta coisa que na verdade era ódio, e que nós achávamos que era amor ou normativa social. Portanto, pensar, há tantos filmes, espera aí, mas eu não vou ver um filme que alguém como eu, ou que alguém que também não tem qualquer fala à volta de racismo, me diga, pá, é isto que aqui é o racismo. Não, eu vou ver também filmes que outras pessoas racializadas que dizem isto representa-nos, isto fala da nossa experiência. Vai haver aqui uma conversa ou um debate sobre racismo. Normalmente a maioria das pessoas que vão são as pessoas racializadas. Eu vou, e vou estar desconfortável, e vou aprender. Vai haver aqui uma tese a ser apresentada também neste tema. Talvez não tenha experiência a nível académico de ouvir este tipo de fala, mas vou-me expor. Vai haver aqui uma feira de empreendimento onde existem produtos negros. O racismo económico é muito grande. Vou comprar este produto. Que marcas negras é que eu utilizo? Que, não sei, outros investimentos é que eu também posso fazer parte? Quantas vezes é que eu já fui e também contribuí para haver uma diferença menor salarial, porque fala-se muito no gender gap, não é? O gap financeiro entre mulheres, mas nunca o gap étnico e das mulheres negras, não é? Vou a uma loja e ouço o código racista de que vai entrar uma pessoa negra. Faço queixa. Peço logo o livro de reclamações.
todas estas questões, não é? De nos ativarmos, para além de todas as vezes que vemos racismo na rua, não ficarmos calados. E o que acontece é que quase toda a gente fica sempre calada. Virar a cara, estar no telemóvel. Sistematicamente acontecem ações de racismo nos transportes públicos, todos os dias. Como é que eles continuam a acontecer? A maioria das pessoas fica calada, então os outros sabem que vão poder fazer. Estar calado é participar no racismo. O silêncio, a não ação, é uma ação. Está a ser cúmplice. Aceita. Participa de uma certa forma. Não vai lá e dá a mão e diz comigo não. Portanto, está a fazer parte de algo. Acha que está a ser passivo, mas é ativo na forma como normaliza, aceita e permite o racismo. Houve uma situação de racismo na escola que o seu filho trouxe. Eu vou trazer isto então depois para a reunião de pais. Não foi com o meu filho, mas o meu filho disse-me, olha, aquele colega chamou isto. Não se pode mudar os pais dos outros colegas, mas pode-se mudar a forma como nas reuniões dos pais e na atividade social eu vou falar com os outros pais sobre isto. Eu não admito racismo na turma do meu filho. Normalmente é só os pais das crianças racializadas que trazem isto à tona. Portanto, é exatamente isto. Eu faço parte do problema, este problema é criado para me beneficiar, eu tenho que ser ativo em todos os momentos, mesmo com a minha mãe, e não há cá as desculpas de já é mais velho, outras gerações, porque lá está, mais uma vez, eu distancio-me, não tem nada a ver comigo. Eu até tenho uma vizinha negra que eu sorrio muito, eu até tenho uma namorada negra, eu até tenho um amigo negro lá no trabalho, isso não é suficiente, nunca é suficiente. E outra coisa que é ouvir a grande maioria quando fala de um tema, porque muitas vezes o que acontece é, há uma questão de racialização, a comunidade negra diz que é racismo, a comunidade cigana diz que é racismo, basta haver uma pessoa racializada que diz que não é, este meu amigo diz que não é, então eu posso manter o meu privilégio porque me envolveria em mim e dizer que também não é, apesar da grande maioria estar a dizer que é. Portanto, ter noção do que é a movimentação da maioria de um grupo e de um só, porque nós não somos um monolito. Existe muita utilização de dizerem que somos todos iguais, o que é racialização, não é? É eles, a cultura deles, não gostam de trabalhar, vêm roubar o nosso trabalho, tornar-nos num monolito, não é? E ao mesmo tempo, quando convém, a maioria do grupo fala, já só prestamos atenção a um, mas é normal haver opiniões divergentes. Mas quando há uma maioria que se move à volta, então talvez tenham uma noção de racialização muito específica, apesar de haver uma discórdia ou outra, e também consciência de racismo internalizado. Enquanto que os outros têm que lutar contra o racismo por ser a sua normativa de supremacia branca, como pessoas brancas, não é? O mundo criado para eles, as pessoas racializadas também têm racismo dentro deles, normalizado, internalizado, não é? Tanto tempo ouvis, o teu cabelo não é bonito, a tua cor de pele é isto, vocês são isto, há normas sociais que têm que se deixar de normalizar dentro de nós, porque senão, se nós achássemos que isto tudo não era normal, o sistema não existia. Temos que normalizar o racismo enquanto sociedade para que ele continue a existir. Portanto, não são só as pessoas brancas, como todas as pessoas racializadas também estão numa constante caminhada ou não. Portanto, é uma caminhada de desconstrução, é uma caminhada de muitas vezes desconforto e de ativação constante dentro de mim, para com os outros e, sobretudo, para com as minhas crianças que ainda não têm todas estas questões formatadas. E também perceber que em casa eu posso estar a ter este movimento ativo constante, mas depois eu vou a um café e a criança pode estar a ouvir isto, os miúdos ouvem tudo e bebem tudo. Na casa com o meu tio, onde eu não disse nada, mas houve um comentário racista, com a minha avó, no clube de ténis onde eles vão jogar, portanto, também ativamente, que espaço é que eu vou permitir que as minhas crianças estejam? Porque eu posso não concordar com o racismo, posso ser antirracista em muitas zonas, mas se os meus filhos continuam a ir ao restaurante que os donos são racistas, continuam a ir ao clube de basquete ou de futebol que oficialmente diz que os negros não deviam estar cá, que continua a excluir ciganos de participarem nas atividades, então eu sou ativamente racista e estou a ensinar a minha criança a ser ativamente racista, pois aceito estar, pertencer e conviver com o racismo como normativa e fazer parte. Portanto, lá está, mais uma vez, ser ativo, ser passivo. Ativamente antirracista ou então assumidamente racista. Sentes que existe uma diferença grande, geracional, por exemplo,
da consciência da tua geração em criança e em jovem para as gerações novas? Achas que melhorou? Achas que se mantém na mesma? Que há cada vez mais dois extremos, que é uma coisa que às vezes parece muito? O que é que achas que se alterou entretanto? Bem, não há muitas gerações depois da minha. Acho que os Gen Z já estão a beber muito do trabalho dos millennials, que estão a beber o trabalho de gerações anteriores, mas acho que os Gen Z têm uma coisa que é, já cresceram no mundo com redes sociais, já cresceram no mundo com acesso a diferentes espaços de fala, já têm uma ou outra pessoa negra, uma outra pessoa cigana, uma outra pessoa asiática, uma outra pessoa indígena sul-americana, da Oceania, por aí em diante, com um espaço de fala ainda que condicionado, algum espaço de fala. E acho que isto é muito importante. A minha geração ainda não cresceu com estas figuras em destaque, ou que não tivesse que ser exatamente sempre só ativismo político nas ruas, ou seja, lutar realmente pela inclusão. Por exemplo, falar de um Oscars so white, não é? Os Oscars estão brancos, e o racismo que existe nos Oscars e existe no mundo do cinema, abertamente eu estar aqui a falar, não é? E depois este espaço de fala que eu estou a ocupar agora, este vídeo ser colocado, falar do cabelo afro, amor do cabelo afro, não é? O movimento naturalista que existe neste momento. Acho que já é um impacto muito grande nestas gerações que já começam agora a serem adolescentes e adultos e portanto, numa idade formativa. E também acho que a outra geração que agora que vem a seguir aos Gen Z, que está agora em infantários e a nascer, não é? E até muito pandemics babies e por aí em diante, já que vão ter agora, apesar de que temos todas aqui as falas sobre o tokenismo e sobre também a manipulação, só mostrar diversidade por fora e não realmente haver diversidade lá fora, mas isso é um outro espectro da conversa. Mas já começam a ter alguns livros, não é? Já vão nascer com uma Marielle, um livro da aventureira Marielle. Já vão nascer com um anti-racist baby. Já há aqui desde serem bebés, que não é exatamente o mesmo que aconteceu com os Gen Zs e muito menos com os millennials, não é? Portanto, acho que já há um avanço. Não é o suficiente, não acho que seja de todo onde deveríamos estar no ano de 2020, ou de 2000, ou de 1990, mas com certeza consigo ver um avanço, até na forma como os miúdos se posicionam nas escolas, como falam sobre isto, como interagem uns com os outros, a forma como as adolescentes negras, que, por exemplo, vêm falar comigo, a capacidade do que elas sabem hoje, que eu não tinha sequer possibilidade de saber anteriormente, porque lá está. Se a informação não estava nos livros, que continuam a não estar nos dias de hoje cá, pouquíssimos são, não é? Onde é que elas recebem isto? Maioritariamente na internet. E muitas vezes coisas dos Estados Unidos, Reino Unido, América, não é? Desculpem, queria dizer Brasil, Canadá. Portanto, é muito à volta de espaços de fala criados à margem, não é? Sabemos que muitas coisas do racismo as pessoas brancas só começaram a acreditar quando nós começámos a filmar. Assassinatos, abuso policial, abuso no trabalho, teve que ser filmado, porque só a nossa fala nunca foi e continua sem ser suficiente para se acreditar nas nossas experiências. Portanto, a internet, apesar de ser um sítio de segregação, as próprias redes sociais, maioritariamente criadas por homens brancos e maioritariamente até consegue-se excluir um conteúdo como agressivo, quando é a expor o racismo e quando é não racista permanece. Portanto, sabemos todas estas questões, mas mesmo assim é um pouco de espaço de fala que não tínhamos de todo. Portanto, só haver um modelo ali, automaticamente crianças a nascerem ou tornarem-se adolescentes, já ouvirem, lá está a volta ao que eu tinha dito, a palavra representatividade, inclusão, empoderamento, consciência negra, vidas negras importam, já é muito maior do que eu tive na minha idade, ou que a geração X então teve, os boomers. Portanto, com certeza que vejo aqui uma evolução e a mesma forma como as crianças crescem e estão na escola. Portanto, nós vemos evoluções ao longo dos séculos, não é? E principalmente grandes períodos, não é? Dos anos 50 para cá, vimos os nossos pais a fazerem lutas gigantescas para podermos estar aqui. Como disse, a minha mãe foi um grande impacto na minha vida porque lutou sempre pelo meu empoderamento negro e amor negro, mas também estamos a ver agora.
não é? Nós estamos a ver um boom de redes sociais, na verdade, nos últimos 10, 15 anos no máximo. E já vemos como é que esta geração foi impactada, como é que a minha geração mudou, de adolescentes para jovens adultos, e como é que estas crianças pequenas já estão a crescer. A quantidade de desenhos animados com diversidade já é muito maior. Começamos a ter uma ou outra personagem, por exemplo, que os pais sejam homossexuais ou parte da comunidade LGBT. Já houve um desenho animado com, literalmente, dos marretas com uma personagem não binária, portanto, uma outra personagem deficiente, uma outra personagem neurodivergente. Lá está, mais uma vez, não estamos de todo no sítio onde devíamos estar, mas há uma pressão social a crescer a partir do espaço de fala criado muito pelas redes sociais, muito pela internet, que depois se reflete também na sociedade civil, muito, muito, muito criado pelas artes, e depois vai refletir-se na política também, e também estes crescentes movimentos na política que ainda não têm uma estrutura tão forte, a meu ver, em Portugal, mas que também estão a aumentar, tão forte na sua expansão, já existiam há muitas décadas em Portugal, atenção, mas que isso também permite que depois estas crianças já tenham outras normativas que nós não tínhamos. Fosse o cabelo afro em Portugal já ser uma normativa muito maior de poder-se falar sobre ele. E também o facto de eu poder lançar este livro hoje em dia, talvez não fosse possível em Portugal há 10 anos, há 20 anos, acho muito difícil, quase impossível, e há 30 anos então nem se fala. Portanto, a possibilidade deste livro sair por uma editora, como a Penguin Random House, portanto nem sequer sou eu a publicar, não é uma edição que seja eu de self-publish. De autora. Da autora, sim, já significa alguma coisa sobre a conversa. Mas também, eu não vou romantizar isto, como é que é o primeiro deste género num país inteiro, com uma comunidade racializada tão grande e com um marco na sociedade tão forte, porque lá está, culturalmente e desportivamente, nós estamos lá e temos uma presença fortíssima. E isso mostra muito aquilo que eu tinha dito, de perceber muito cedo de que eu podia ser negra, ou podia considerar-me portuguesa, ou poderia estar na esfera de Portugal e pertencer de forma limitada. Como eu disse, ou atleta, ou talvez cantora, e pouco mais. E, portanto, acho que é o que nós podemos ser, e onde nós podemos bater o pé e dizer eu pertenço onde eu quiser, como eu quiser, isso sim está a começar a mudar, mas não está a mudar o suficiente, porque a maioria das pessoas que dizem ainda bem que está a existir, não agem para além deste ainda bem. Ainda bem que há este livro da Marielle, mas não vão, lá está, às bibliotecas, à escola dos filhos, à escola dos sobrinhos, à escola dos enteados, enfim, e por aí em diante. E é por isso que eu digo que há uma mudança, mas não há uma mudança porque a maioria da sociedade portuguesa o está a fazer. Há uma mudança porque a maioria das pessoas racializadas estão fartas, como estão há muitas décadas, há muitos séculos, e continuam a fazer o seu trabalho, e porque também há um grupo pequeno de aliados, de portugueses brancos e de estrangeiros brancos que vivem em Portugal, que têm estado no lado desta luta, como sempre houve realmente pessoas anti-colonização, anti-escravatura, por aí em diante, guerra colonial, mas nunca tem sido o suficiente. E é realmente este tipo de livros que pretende demonstrar, porque nós falamos do racismo, mais uma vez, sempre como as grandes coisas e nunca as pequenas. E é realmente demonstrar que enquanto nós acharmos normal e não racismo, não opressão, não ódio às pequenas coisas, não podemos realmente falar das grandes massas movimentarem-se e serem antirracistas, e não podemos falar nunca do nosso país ser não racista, porque as grandes massas continuam habituadas às pequenas coisas, e essas pequenas coisas são as que sustêm as grandes coisas. O que espera a aventureira Marielle e a aventureira Nuna nos próximos tempos? Bem, a aventureira Marielle espera muitas aventuras de aprender sobre outras discriminações, outros preconceitos e, sobretudo, aprender a crescer com o desejo e a vontade de os combater e de sermos mais em conjunto. E a Nuna espera muito mais batalhas, infelizmente. A Nuna espera também melhorar cada vez mais os seus próprios privilégios, desconstruir também as suas próprias
ideias pré-concebidas, desde homofobia e seja o que for, não é? Consciências daquilo que também eu sou privilegiada e interseccionalidades de privilégio e de minorias. Espera também ocupar mais espaços de fala que são meus por direito, espera criar muito mais coisas que ela tem na listinha que falou no início, que começou a construir desde jovem, e espera sobretudo fazer parte do movimento da mudança com aquilo que eu puder dar e acima de tudo em todos os espaços que eu vá, que nunca deixe nem a minha negritude, nem a minha mulheridade, nem a minha deficiência, nem a minha neurodivergência à porta. Portanto, o que a Nuna espera é todos os dias ser melhor Nuna, mas sempre sendo Nuna. Eu acho que só temos mesmo a agradecer e a aprender contigo. Obrigada por este momento, por esta conversa, pela Marielle. Acho que esta vai ser muito importante também para os pais que nos ouvem, repensarem e agirem, não é? Terem esse tal passo para o ativismo de que tanto precisamos em Portugal. Obrigada. Muito obrigada.